A paz do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde abençoada, a qual o Senhor já até aqui tem nos concedido. Quero desde já deixar-vos os meus agradecimentos a quem tem pesquisado, tem aqui visto no YouTube meus vídeos e com o título ali no canal do YouTube Ildefonso Marques. E daqui mais algumas horas, tanto o Facebook como o YouTube, esta mensagem vai estar ali para ser vista pelos meus amados e queridos irmãos e amigos. Fica meus agradecimentos. Quero, nesta tarde, falar de uma palavra até polêmica para os dias atuais, mas que possa esta palavra nos ajudar um pouco naquilo que estamos vendo com respeito ao Evangelho, ao que se é pregado nos dias de hoje, sem intitular as origens verdadeiras. Quero dar um título para esta palavra: os adversários ou opositores do Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pregou e falou de vida eterna. E eu quero relatar também um outro tópico com respeito ao que o apóstolo Paulo deixou de nos ensinar, deixou de escrever ali para Roma. Pedro deixou de falar também em Jerusalém, e Paulo deixou de ensinar, e os copistas, a qual escreveram 66 livros da Bíblia, não colocaram. E vemos hoje, nos dias atuais, umas adversidades. Vemos uns contextos e umas práticas que é como olhar o que Jesus deixou de ensinar. Tudo bem? A palavra de Deus pego como base na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E Paulo, ele se expressa aqui, e dando também um relato a Timóteo. E eu vejo aqui Paulo falando para Timóteo: vede que não esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Veja, Timóteo, que não há nenhum medo, que não venha ter nem algum medo para falar da obra ou das boas novas de salvação. Vejamos, eu quero frisar aqui uma introdução, que este é um antônimo oposto
quer dizer, não imitou, né? Porque Paulo, nas cartas aqui de Timóteo, no capítulo 3 das cartas de Timóteo, nós vemos o seguinte, capítulo 3, versículo 10 ao 17, né? Do versículo 3, do 10 ao 17, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então Paulo fala a Timóteo o que havia acontecido com ele, e todos que querem piamente, quer dizer, todos que querem pregar verdadeiramente o que aconteceu com os discípulos, apóstolos do Salvador Jesus Cristo, com o que aconteceu com os cristãos que se renderam aos pés de Cristo pela palavra que os apóstolos pegaram. E o que Paulo também, quando foi chamado, que era Saulo de Tarso, foi chamado para pregar, e muito haveria de padecer pelo Senhor Jesus Cristo, sofreu muita perseguição. Olha, se tu está padecendo pela obra de Deus, fique tranquilo, que de todas, assim como livrou Paulo, o apóstolo Paulo, também vai te livrar. Escute bem. Aí nós vemos aqui, o capítulo 3, diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí Paulo inicia a carta dizendo que haveria de vir tempos trabalhosos. E Jesus já havia dito, tempos maus, né? E aí ele vem dizendo, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E ele continua dizendo, dando essa característica aí de adversários e opositores de Cristo Jesus e da obra do Senhor, a qualidade, a qualificação desses homens que hoje já estava no meio, e ainda hoje multiplicou e estão hoje no nosso tempo. Aí ele dizendo assim, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí ele diz, desses afasta-te. Homens com pele, com cara de ovelha, por fora, mas lobos devoradores por dentro. E eu, com essas qualidades que a palavra de Deus nos dá, com respeito a Paulo escrevendo a Timóteo, com essa qualificação desses homens, eu posso dizer de antemão que são adversários e opositores de nosso Salvador Jesus Cristo, opositores da igreja, da noiva do Cordeiro. Escute bem,
Nos dias de hoje, né, que nós vemos, e vemos também que Pedro, na segunda carta aqui de Pedro, no capítulo 2, 1, 2 e 3, capítulo 2, ele fala assim: e também houve entre o povo, olhe bem, falsos profetas, como entre haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Porque os primeiros que passaram a seguir pela palavra dos apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, foram conhecidos, não é como os do cristianismo não, mas foram conhecidos como os do caminho. A qualidade dos irmãos que iniciaram a obra, essa qualidade ficou uma porcentagem mínima para os dias de hoje. Mas naquela época, Constantino introduziu a igreja com os deuses da Babilônia, com os deuses do Medo-Persas, com os deuses da Grécia, com os deuses de Roma. E ali instituiu a igreja, e ali fez a sua cidade em Constantinopla. E fez com que todos viessem a ser cristãos da maneira dele, com os deuses dele. Mas olhe bem, Paulo advertiu dias trabalhosos, e que amontoarão para si doutores, encobertarão heresias, e que será blasfemado os do caminho da verdade. E ainda diz mais, que farão negócio de vós. Hoje, os opositores da obra do Senhor, é como os canais de televisão que manobra o povo. O povo é como marionete que eles manobram, que fazem o que quer, do jeito que eles querem, mas não como diz as Escrituras, a qual Jesus Cristo ensinou, a qual Paulo, apóstolo, que seguiu as pisadas, foi e procurou ser imitador do Cristo, o Salvador. Ele não ensinou essas coisas de hoje, não. Mas olhe bem, farão doutores, aí vemos hoje pastores, teólogos, bacharéis, mestres, doutor em divindade, PhD e outras, mas aí, não estou aqui criticando teologia, mas esses homens apoderaram também com esses conhecimentos para mais desviar, assim como os fariseus faziam. Fazia tudo para ganhar um prosélito, para trazer para a sinagoga, mas depois fazia tudo para lançar no inferno. Mas escute bem, olha, negar, recusar, proibir, o valor de repudiar, né? E quando nós vemos João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ali, quando ele começou a dar uma palavra sobre não se turbe o vosso coração, aí ele frisa já lá no capítulo, no versículo 6,
dizendo que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora olhe bem, assunte bem. Paulo não deixou de ensinar a Timóteo, né? Aí nós vemos, hoje nos nossos dias atuais, a igreja, conhecida também como igreja primitiva, eu não vejo os irmãos ali que se reunia nas casas, porque naquela época não havia ainda igrejas, e o templo a qual ali João entrou com Pedro, não era o templo que foi construído como igreja para os cristãos ali, os seguidores, os do caminho, adorar o Senhor. Mas olhe bem, Paulo, acho que ele deixou de ensinar cronografia, que é o que mais hoje começou em algumas igrejas nos Estados Unidos, e hoje proliferou e chegou no Brasil, e muitas das igrejas, principalmente já Assembleias de Deus, o hábito de jovens ou irmãs ou irmãos, a maioria muitas das vezes irmãs, com conografia dentro da igreja, conografia em grupo. Aí eu olho para Paulo dizendo aqui em Colossenses, vamos dar uma olhadinha, Paulo, aqui na carta aos Colossenses, capítulo 3, que minha Bíblia está tão grudadinha, está tão já folheada assim, e tem que pegar com tanto carinho para não rasgar. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sua sabedoria. Aí vem agora dizendo, com essa toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, aí com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu não estou vendo nenhuma das epístolas, nenhuma das cartas, Paulo mandando aqui que a igreja, os irmãos teriam que estar fazendo iconografia. E muitas das vezes, até mesmo em determinadas homenagens pagãs, eu não vejo nas escrituras ter animadores de auditório e muitas das vezes teatrinho. Eu não vejo. O melhor teatro é o que nós fazemos e testemunhamos pelas nossas próprias vidas. A qualidade de vida de cada cristão, a qualidade de caráter, a qualidade de personalidade, e não é deformada não, nem caráter deformado, mas caráter de cristão. Ao ponto que eu vejo alguns com aquela reverência, coloca a Bíblia debaixo do braço, mas faz tudo para comprar algo do seu próximo, algo do seu irmão, mas esquece de pagar. E aí, o termo para isso nos dias atuais, caloteiro. Mas para muitos, aquela etiqueta, olha a Bíblia. Quem olha fala, é crente, com caráter deformado. Escute bem. Paulo, acho que deixou de ensinar uma outra coisa. Paulo deixou de ensinar outra coisa.
Nós vamos aqui relatar algumas coisas que, ainda que as gerações, os tempos mudam, mas a sã doutrina não muda. A palavra de Deus não muda. Os ensinamentos do Salvador e os mandamentos do Senhor não mudam. O homem muda para granjear, para manipular, para obter, para fazer presa sua, para o seu bem-querer. Mas Jesus não. Escute bem. Característica dos opositores do Salvador. Aí nós vemos aqui que Paulo falando de uma grande porta que se abriu e que haveria muitos adversários. Porque hoje, nos nossos tempos, hoje qualquer um vai no cartório, registra um documento, vai também na prefeitura, qualquer um. Às vezes nunca nem aceitou a Cristo como Salvador, nunca aceitou os mandamentos, nunca aceitou a sã doutrina, a palavra de Deus como regra para a sua vida, nunca aceitou. E vai lá e abre uma portinha e fala que vai ganhar dinheiro agora. É como se fosse abrir um comércio. É como se fosse abrir, sabe o quê? Um mercadinho, uma lojinha, um ponto para ganhar dinheiro. Visando só lucro, visando só o ventre, o Deus Mamon, o seu ventre financeiro, não quer trabalhar e fala que vai agora viver da obra. Escute bem, uma outra introdução. Ninguém te ensinou ou comentou sobre os assassinos do Salvador. Ninguém gosta de falar sobre os assassinos do Salvador Jesus Cristo, que procuraram de toda forma assassiná-lo. Mas isso estava predito nas Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Havia necessidade de Cristo padecer por mim e por você. Havia a necessidade dele ser crucificado, ser derramado o seu sangue carmesim para purificar, para a purificação de todo aquele que nele crê, não ser condenado. Precisava. Mas esses malfeitores, esses religiosos da época, eles fizeram tudo. Esses adversários do Salvador Jesus fizeram tudo. Mas as Escrituras tinham que se cumprir. Agora, olhe bem. Vemos no capítulo da carta a qual escreveu o apóstolo São João, no capítulo 18, do versículo 12, 13 e 14, diz assim: Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Essa palavra manietaram quer dizer amarrar ou amarraram. E os conduziram-no primeiramente a quem? Aí você pergunta, a quem, irmão? A Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Vamos já olhando aí um quadro de que aqui está mostrando já os adversários da época, os principais. Anás e Caifás. Genro e sogro. O sogro e genro.
adversários da época. Aí nós olhamos aqui e vemos o versículo 14, né? E os adversários, o que é que significa? Adversário é aquele que é oposto de opinião e contraria, que quer impedir ou frustrar contra. E quando eu olho para os religiosos da época, né? E religioso, ele vive segundo as regras de uma religião que tem como religião. Ele vive baseado em regras de uma religião. Ou, vamos pegar mais claro, de uma denominação, né? No latim, a palavra religião é religio, no latim. É um conjunto de sistemas culturais. Quando se fala religioso ou que pertence a uma religião, é porque pertence a um sistema de culturas até, que abrange nessa cultura festas, rituais, casamentos e variedade de cada mês do ano, festividades pagãs, que é colocado para que o povo venha massagear seu ego, venha desfrutar, e que tem que ser daquele jeito, daquelas normas, daquele sistema. E eu digo mais, a quem pertence a um sistema religioso, mas não pertence a ser seguidor de Cristo Jesus. Mas olhe bem, religiosos gregos e romanos, eles criam na existência de vários deuses, como eu já disse. Quando Constantino ali foi imperador romano, que ele fez um apanhado de vários deuses. E o paganismo surgiu daí que tinha que pagar tributo ao imperador Constantino. Quem não pagava era morto. E diante disso aí veio surgindo o paganismo com suas origens e festas e sistemas religiosos. Que foi quando no Conselho de Nicéia deram ali a área para se fazer, ali onde foi estabelecido o Vaticano. E depois disso iniciou a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental Apostólica Romana também. E começou o princípio e já a política no meio, mas nada de qualidade, nada que pudesse imitar e ter as marcas de nosso Salvador Jesus Cristo, como Paulo na carta aos Gálatas, ele no capítulo 6, se não me falha a memória, o versículo 18, porque eu trago no meu corpo as marcas de nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo não estava falando das chicotadas, das chibatadas. De 41 açoites ele foi açoitado. Não estava falando de quando ele sofreu perseguições, de quando ele saiu quase morto, de quando ele saiu de um cesto. Paulo não estava falando de marcas físicas, ele estava falando de marcas espirituais que ele adquiriu por meio da fé em Cristo Jesus. Assunte bem. Aí vemos que religioso, conhecido como devoto, como santo, ou religioso, quando se fala essa pessoa é um religioso, muitos pensam, é um piedoso.
E isso essas qualificações aqui de religioso, devoto, santo e piedoso é em um dicionário informal. Mas se nós pegarmos o dicionário Aurélio ou a Wikipédia, vamos ter outras características semelhantes. Mas escute bem, as religiões mais antigas, como nós vemos aí que o judaísmo, o hinduísmo, né? Aí nós vemos o islamismo, né? Budismo, shintoísmo, sikhismo, baia, janaísmo e todos os ismos até chegar hoje na tua comunidade, que se você estiver ouvindo, que você abriu para adquirir, ganhar dinheiro, abrindo uma portinha de igreja. Mas olhe bem, a palavra religião, sinônimos de fé ou um sistema de crença, né? Aí, olhe bem, quem era Caifás e Anás? Quem era os religiosos da época de Jesus Cristo? Ou podemos ver também hoje, os religiosos de hoje. Aí nós vemos, eles eram religiosos na época? Não estou falando os do caminho não, os que seguiam a Cristo, os que aprenderam com Cristo Jesus, não estou falando deles não. Estou falando dos opositores. Eu estou falando aqui dos adversários. Eu estou falando aqui dos que se intitulam religiosos. Olhe bem, eles eram religiosos? Sim. Quem eram eles? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, como Anás e Caifás, né? Esses religiosos pertenciam a uma sociedade na época, sim. Eles pertenciam. E no capítulo 18 aqui, no versículo 12, então a corte e o tribuno, a corte e o tribuno. Quando fala da corte, fala do imperador ou do rei. Quando fala do tribuno, fala daqueles que ali ia sentenciar, né? E os que servos dos judeus é os que prenderam a Jesus. Tudo bem? Praticavam eles, esses adversários, esses opositores, eles praticavam o templocentrismo. E o que significa, irmão Ildefonso, templocentrismo? Olha, templo, a palavra templo vem de um templo erguido, né? Centrismo, aquilo que eles ali ensinam no templo. E tinha o templo e tinha as sinagogas dos judeus, ou as sinagogas dos sacerdotes, sinagoga dos judeus, os judaenses, né, da época, os que era da seita dos fariseus e dos saduceus. Aí nós vemos o seguinte: tinha o templo como lugar, como o centro de adoração. É o templo que João e Pedro, quando foram para orar, e ali estava ali uma pessoa enferma há anos, né? Então Mateus, ele registra aqui
no capítulo de número 15 de Mateus, o versículo 6 e 9, 15, 6 e 9. 15, 6 e 9 diz assim: E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus falando para eles, quem? Os fariseus, saduceus, escribas, aos religiosos da época, como também os de hoje, que não são poucos. Vocês invalidaram. O que quer dizer? Deixaram aquilo que Moisés ensinou, que recebeu da parte de Deus e entregou ao povo. Vocês invalidaram. Ó, invalidastes pela vossa tradição. Religiosos, igreja que é composta de tradições, pode ter certeza. Por isso que nós vemos, cada uma tem aí a sua tradição. E todas dizem que vai para o céu. Todas dizem que está pregando a palavra. O que uma não quer, a outra quer. A outra faz. Muito religiosos hoje no nosso meio. Mas olhe bem, escute bem. Aí Mateus ainda no capítulo 23, ele diz assim. Capítulo 23 de Mateus, versículo 16. Ai de vós, condutores de cegos. Não foi eu que falei não, quem falou foi Jesus. Estou só lendo. Condutores de cego, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Vale mais o ouro. Eles visavam como visam hoje. Se você não for dizimista, você não é obreiro. Você não serve. Se você não é dizimista, você é ladrão. Se você não dá o dízimo, você não vai entrar no céu. Estão mais como jurando pelo ouro do templo do que aqui, como disse Jesus, condutores de cego. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada. Jurar pelo templo. Mas jurou pelo ouro, aí é outra coisa. Jurou pelo dinheiro, é outra coisa. Aí nós vemos aqui, olha, o versículo 2 e 6 diz assim. Aí Jesus pegou pesado aqui. Ninguém gosta de ler isso no púlpito. Ninguém vai pregar isso no púlpito hoje. Se eu ouvir do tempo que tenho fé, há mais de 25 anos, se eu ouvir muito, foi uma vez. Mas ninguém tem coragem de dizer, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Quem falou foi Jesus. Foi Jesus que falou que em muitas cadeiras de determinados templocentrismo estão assentados escriba e fariseu. Uma qualidade de pessoas que vou te falar, viu? Não tem amor nenhum pelo próximo, não tem amor nenhum pelo seu irmão. Desconhece o versículo que Jesus disse assim, todos que vinham a mim, de maneira, quando Jesus falou, de maneira, Jesus não pôs obstáculo, um pingo ou uma vírgula sequer para impedir alguém que viesse a ele.
Quem vinha a mim de maneira alguma eu os lançarei fora. Mas vai para o templocentrismo para tu ver. Faz tudo para entrar no templocentrismo. Mas depois faz tudo para lançar fora, para lançar no inferno, sem amor, sem compaixão alguma. Não arca, não vai pelo que Paulo ensinou, o ministério da reconciliação. Reconciliai-vos já em Cristo Jesus. Essa é a pregação, reconciliar. Perdoar. Não. Agora você tá de castigo, hein? Você vai ficar 3 meses, 1 ano. Olha, e se você não vir, sentar e eu não te ver no banco, você não vai ter retorno. Jesus não ensinou isso, não. Jesus ensinou o amor. Ainda que uma pessoa não obedeça os mandamentos, os estatutos, as normas, os costumes do templocentrismo, mas se cuidar com amor, ele vai permanecer ali. Porque a igreja, muitos pregam e dizem que é como um ponto-socorro, como um hospital. E quem está doente precisa do hospital. Jesus, ele falou que não veio para a casa assim, de Israel, ele veio para os que estavam perdidos e doentes. Jesus veio para os doentes. Doente físico e doente na fé, doente espiritual. Quem se perdeu, deixou Deus de lado, deixou a fé de lado, deixou a palavra de lado, Jesus veio para os perdidos. Ele veio para mim, veio para você. Agora eles praticavam, os opositores, esses inimigos de Cristo, praticavam o templocentrismo? Praticavam. Porque quando Jesus ensinava os discípulos, e quando Jesus foi, olha, erguido à direita do Pai, não tinha igreja, se reunia nas casas. Não tinha, ainda não tinha estipulado igrejas, ou igrejas, que dá o sentido, chamados para fora. Escute bem, aí nós vemos ainda, nos dias de hoje, proíbe hoje determinadas coisas. Aí nós vemos, tem igrejas que a pessoa pode ter barba. Tem igreja que não pode ter de bigode, que o diabo está no bigode. Ainda que estamos numa sociedade hoje, que o homem ou a mulher, ele precisa ter uma boa aparência. Ele não vai também andar de qualquer jeito. Concordo? Mas tem muita coisa que abusa, passa do limite. Mas olhe bem, eles se dividiam em hierarquia, sim ou não? Os religiosos, sim, porque tinham sinagogas, e uma sinagoga era composta de 10 pessoas, e um sabino, para introduzir a lei. Então a sinagoga tinha sempre ali um sumo sacerdote, né? E hoje, como vemos diante das escrituras, das coisas santas, que tem, né, nós vemos aí que tem homens na frente aí de determinadas igrejas que ele não age como pastor, ele age como um ditador de regras.
Dentro da casa dele ele não dita uma regra às vezes, mas na igreja ele quer ditar regra. Já vi vários relatos de quando é o filho, às vezes, do dirigente que erra, ele às vezes não passa por disciplina. Mas o mais coitadinho, basta errar, que ele, aí pronto. É como dizer a igreja católica. Você fica lá no purgatório um pouquinho até se purificar. Eu não vejo Jesus agindo assim, não. Não vejo Jesus ensinando assim, não. Eu não vi. Não vi em algum lugar Jesus ensinando isso. Até agora eu não vi. E se tiver, quem souber onde tem aí escrito, me diga. Olhe bem. Hoje nós vemos ditadores, chefes. Hoje a briga por cargo na igreja, para querer ser obreiro e querer passar por cima do seu irmão de toda forma, para querer até tomar o lugar dele, é o que mais se tem. Eu não vi Paulo ensinando isso. Não vi Paulo ensinando isso a Timóteo. Não vi Paulo ensinando isso a Tito. Não vi Jesus ensinando isso para os discípulos, que um seria maior ou melhor do que o outro. Não vi. Não vi hierarquia de quem abre um ministério e depois fica de pai para filho. Não vi Jesus dizendo isso. Que o ministério do Salvador Jesus Cristo, o que ele recebeu do Pai, assim ele entregou à igreja. E sobre ele diz, sobre essa pedra, ele falando com Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja do Salvador Jesus Cristo, ela não é composta de religiosos, não. Ela não tem templocentrismo, não. Ela não tem também o quê? Não é composta de hierarquia, de pai para filho. Senão, a igreja estava na mão dos 12 discípulos do Salvador. A igreja estava na mão dos descendentes de Paulo. Estava na mão deles. Não era na tua que abriu agora não um templo para usufruir, ter dinheiro, gozar de dinheiro, dizer que é profeta. Olha a vida da pessoa no Facebook, olha lá no Google. Pega endereço, tudo lá na hora do culto, do nome da pessoa, e depois começa a profetizar. Olha, eu sei que tu mora em tal lugar. Eu sei quem é tua família. Deixa de ser inimigo da cruz. Olha bem, esses opositores, esses religiosos, esses adversários de Jesus, eles ensinavam a lei de Moisés? Sim. Eles ensinavam a lei de Moisés. Como nós vemos na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, Paulo escrevendo uma carta à igreja ali na Galácia. Aí Paulo expressa aqui no capítulo 3, versículo de número 13. Paulo expressa assim, dessa forma. Olha bem como Paulo expressa. 3, 13 e 16. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi. Ele se fez maldito por mim e por ti. Mas escute bem, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que a lei causava na vida do ser humano, aí Cristo, olha, que ninguém conseguia
Ninguém conseguia viver em todos os padrões da lei. Mas olhe bem, escute bem. No capítulo daqui 3, 10, também diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, quem não consegue fazer se torna maldito. E ninguém poderia fazer cumprir a lei. E Jesus, ele se fez fez maldito por nós. Porque a maldição da lei, né? E ninguém podia, ninguém conseguia. Mas olhe bem, em Mateus, nós vemos aqui uma outra situação de Mateus, capítulo 16, 6, diz assim: e Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento de quem? O fermento dos fariseus e dos saduceus. Para nós, acautelai-vos. Cuidado. Cuidado que o fermento desses religiosos, desses fariseus, desses saduceus, faz tudo, eles fazem tudo para ter como membro, mas não tem amor nenhum. Aí Jesus mandou acautelar os deles. E já nós vemos também em Marcos capítulo 8, nós vemos aqui, ó, Marcos, no capítulo 8 de Marcos, vemos também Jesus falando com respeito a isso, Marcos 8, vamos olhar aqui, me acompanhe comigo, Marcos 8, versículo de número capítulo Marcos 8:15, diz assim: e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aí ele aqui acrescenta também o fermento de Herodes. Ensinavam a lei? Ensinavam. Mas Jesus veio e quebrou tudo. Jesus se fez lei por nós. Eles se dividiam em denominações? Sim. Sinagogas. Servia ali, né? Era como um centro social, um lar, né? Espiritual do judeu. Lugar de educar os filhos. E precisava de 10 homens para fundar uma sinagoga, né? É igual hoje, que nem hoje, agora a facilidade, antigamente era mais uma cautela, precisava para abrir uma igreja, um ministério, precisava de 3 pastores mesmo que foram ungidos, separados para ser pastor. E hoje, com a proliferação que tem acontecido, pessoas já tem lugar que se vende, né? A pessoa aí com a quantia aí, vai lá e compra o seu pastorado e já vem, já começa a abrir uma igreja ou uma denominação. E também hoje está mais fácil ainda. Qualquer um pode chegar lá e abrir. No fundo da sua casa ou na sua garagem da sua casa, você abre hoje uma portinha de igreja. Mas não que está avisando almas para o reino, não. Não está avisando almas para o reino. Está avisando o seu bem-estar financeiro. Mas escute bem.
Eles viviam de dízimos e oferta? Vivia. Praticavam o jejum? Sim. Né? Praticavam o jejum. E o jejum, eles praticavam, né? E muitos às vezes falam, ei, tu não jejua? Faz um jejum. Oh, a igreja está chamando todos hoje, amanhã vai ter um jejum aqui, quer todo mundo aqui para jejuar. O que é que a Bíblia fala sobre jejum? Diz assim, jejum. Versículo 3, 4 e 5. Capítulo 58 do profeta Isaías diz assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o fazes, ou não sabes? Eis que no dia em que jejuemos, achais o vosso próprio contentamento e quereis todo o vosso trabalho. Eis que disse o profeta pela boca de Deus, aí vem. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiedadamente, né? Para isso eles faziam. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia afligisse a sua alma, que inclinasse a sua cabeça no junco e estenda debaixo de si saco e cinza, chamarias tu a isso jejum e dia aprazível do Senhor? Seria isso? Seria esse jejum que muitas das vezes você faz e diz que está jejuando 7 dias, 21 dias, 40 dias? Seria esse jejum aplausível ou que alegraria o coração do Altíssimo? Aí vem o versículo 6 dizendo assim, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras do jugo. Não é por jugo não, meu amado. Igual muitos colocam aí, muitas religiosos colocam, ou muitas sinagogas, porque dizer que é igreja, não é não. Igreja do Salvador Jesus, com características totalmente diferentes do que ele ensinou, não é não. Aí vem, e que deixe livres os quebrantados, e que despadeces todos o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te esconda da tua carne. Olha aí o jejum que agrada a Deus. Ninguém quer fazer. Esse jejum, ninguém quer fazer. Mas disse Davi que de tanto jejuar enfraqueceram os seus ossos. Muita gente jejua, mas depois não solta a ligadura de ninguém que está oprimido, né? Gosta de fazer impiedade,
gosta, olha, gosta de humilhar, gosta de, sabe, ofender, maltratar o seu semelhante, até mesmo seu irmão. Um desamor. E diz que está jejuando. Olha, ajuntavam tesouro, eles, os religiosos? Sim. Olha, aí nós vemos aqui Lucas. Vamos pegar Jeremias, que aqui eu estou perto de Jeremias. Jeremias, no capítulo 5, versículo 26, diz assim: porque ímpios se acham entre o meu povo. Jeremias falando da parte de Deus. Porque ímpios se acham entre meu povo. Cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinhos, né? Ou passarinheiros, armam laços perniciosos, como quem prendem os homens. Aí ele continua: como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano, e por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Quantos donos de ministérios aí que tem, com muitas fazendas, com muitos prédios na Suíça, com casas em Alphaville. Mal ele vai na comunidade ver o irmãozinho que congrega em uma das suas denominações, ele nem pela cabeça pensa, nem passa pela sua cabeça do irmãozinho que mora lá, que às vezes acabou o bujão de gás, às vezes não tem um ferro para passar sua roupa para ir para a denominação, não tem um cafezinho para servir quando alguém vai fazer uma visita, mas para andar no seu e descer no seu helicóptero, isso sim. Olha, eles impunham fardos às pessoas, eles colocam, e muito. Eu uma vez estava fazendo visita em um domingo, aí passei na casa do irmão, aí ele, pastor está deitado aqui, acabou de almoçar, está descansando, agora está deitado. E nós, naquele calor daquele domingo, tínhamos almoçado e saímos para fazer visita. E o pastor almoçando na casa do... e descansando muito bem. Impõe fardo? Põe. Entrega trabalhos para os outros fazer? Colocam. E Jesus falou assim, Mateus capítulo 23, Jesus falou assim, que eles, olha, versículo 4 do capítulo 23 de Mateus: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quem falou essa qualidade de oportunistas, essa qualidade de opositores, essa qualidade de adversário da obra? Foi Jesus. Mais um. Não atentam para o órfão e a viúva e o estrangeiro. Eles atentam para a viúva, o órfão e o estrangeiro? Os da sinagoga, os judeus, eles atentam? Caifás, Anás, atentam? Os chamados
presidente de campo, presidente de setor, presidente do ministério, eles atentam para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro? Essa religião ou essa igreja, ela professa isso? Porque Tiago, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Tiago, ele diz assim, olha bem, aqui no capítulo, ainda estou em Pedro, calma. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Como que ela é? É visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. A igreja entrou pela corrupção do mundo, pode saber, não é de Jesus Cristo. A igreja entrou para adorações de ídolos, ou até mesmo se fazer do seu dirigente ou do seu presidente do seu ministério e idolatrar ele. Não, você está sendo idólatra. Mas se não atender, visitar os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, não é a igreja pura e imaculada, não. Olha bem, para finalizar aqui, quero dizer, as características agora dos discípulos, que aqui eu falei dos adversários, dos opositores. Agora vamos lá. Os discípulos do Salvador, né? Por que maltrataram o Salvador? Por que esses adversários maltrataram o Salvador? Né? Por que fizeram isso? Olha, eu fico vendo também outras coisas. Acho que Paulo deixou de ensinar, porque hoje as programações de muitas igrejas, os eventos, que nem eu tenho visto, um congresso de jovens e faz 1.200 camisetas para os jovens usar, cada uma a R$ 25. Soma aí quanto dá, soma o que foi gasto e o que sobrou, para onde que vai? Vai para os pobres, vai para os necessitados, vai para as viúvas, é transformado em cesta básica para quem está necessitado, carente. Me diga, me diga. Que direção toma? Não sou administrador de verba da igreja, não. Mas eu sei calcular as coisas. Eu sei ver as coisas. E o comércio, Paulo, não sei, eu não vi Paulo falando para Timóteo, para fazer de tudo, de granjear dinheiro e fazer de tudo um arrumadinho de variedade de coisa para que venha dinheiro para a igreja. Eu não vi. Eu não vi Paulo ensinando a Timóteo a fazer uma feijoada. Não vi, para arrecadar dinheiro. Não vi. Eu não sei, eu não vi. Acho que Paulo deixou de ensinar, por isso que não escreveram aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos falar aqui dos apóstolos, vai. Dos discípulos. Eles eram religiosos? Não. Eles eram conhecidos como os do caminho. Eles pertenciam a uma denominação? Não. Eram conhecidos como seitas? Não.
mas muitos chamavam eles que eram seguidores do Nazareno, né? Ou do caminho. Quando nós olhamos aqui Paulo, aqui na Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Está tão coladinha a folha. Capítulo 19, 9 e o 23. Diz assim: mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo, e assim judeus como gregos. Aí nós vemos o versículo agora de número, que Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui o capítulo, esse capítulo ainda, o 23, diz assim: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca com os do caminho. O povo, os cristãos da época, era conhecido como os do caminho. O cristianismo, conhecido como os do cristianismo, foi quando a igreja ocidental e a igreja oriental em Roma foram fundadas. E de lá para cá, aí vieram os que vieram dando seguimento ao cristianismo, e depois veio o protestantismo, que foi de Martim Lutero. E hoje nós estamos na época dos evangélicos. É um grande número de pessoas, mas todos um contra o outro. Muitos religiosos no meio, mais do que os que estão seguindo o caminho. Mas os que pode-se dizer, esses são os do caminho, imitadores de Cristo. Professa amor, prega amor e vive amor. Não que vivem pregando o amor e não tem um pingo de compaixão para com seu irmão. Eram religiosos? Não. Era conhecido como caminho. Praticavam templo centrismo? Não. Que em Atos capítulo 17, aqui nós vemos no versículo 22 e 25, aqui é uma passagem bíblica, 22 e 25. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que a palavra estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então eles não viviam. Ó, Paulo, ele pregou na praia, viu umas mulheres lá, comerciantes na praia, ali fizeram uma oração. Na época do caminho não tinha denominação e igreja. E também os discípulos não ensinavam a lei, nem o Pentateuco, nem a Torá dos judeus. E muito menos eles também tinham os 66 livros da Bíblia. Não tinha, não.
Paulo andava com os pergaminhos de tudo que era escrito e do apanhado que foi feito, depois veio os escribas, os copistas que copiaram os 66 livros da palavra de Deus. Agora escute bem, ensinavam a lei? Não, Pentateuco, não. Nós vemos em Romanos capítulo 2, Paulo, a igreja de Roma, aqui no capítulo 2, nós vemos o seguinte, 19 ao 23, diz assim: E confias que és guia dos cegos e luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestres de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas e não se deve furtar, e furta? Tu que dizes que não se deve adulterar e adultera? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, não pratica a lei? Aí ele vem dizendo, porque como está escrito, em nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de quem? Por causa de vós. Adversários, opositores da obra. Veja bem, se dividiam em hierarquia? Não dividiam em hierarquia. Os 12 discípulos que morreram em prol do evangelho preferiram dar também as suas vidas, mas não abrir mão para os religiosos da época, para esses opositores que hoje ainda estão no nosso meio. Se dividiu em hierarquia? Não. Atos capítulo 4. Aqui no templo, se não me fala a memória, é essa. Atos 4, vamos lá. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. 4, 6. Diz assim: E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-se no meio, perguntaram, com que poder, ou que, em nome de quem fizeste isso? Perguntando a Pedro e João, porque eles haviam ali feito uma obra, um milagre. Muitos pregam milagre. Muitos se intitulam ser homem de Deus, não vejo fazendo milagre. Muitos estão fazendo milagre aí nos meios de comunicação. Compra as pessoas. Compra atores para ali fazer determinado papel. Mostram documentos falsificados para atrair o povo. Muitos jogam óculos dizendo que ficou vendo. No outro dia ou na outra semana tem que comprar óculos de novo. Opositores da obra, falsificadores da obra do Salvador. Olhe bem. Se dividiam em denominação? Não. Quando nós vemos aqui Mateus 12, 9... Mateus 12, 9 diz assim: E partindo dali,
chegou à sinagoga deles, Jesus. Aqui na cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali, chegou na sinagoga deles. Igreja deles. Igreja de ditadores. Igreja que, se não for pelas regras deles, não serve. Não serve. E disse Jesus, olha, se todos, olha, amarem uns aos outros, todos conhecerão, quer dizer, todos verão que vocês são discípulos de Cristo. Mas onde não, o amor não opera, não pense que vão dizer que vocês é discípulo de Cristo. Não, você pode até intitular e dizer que você é seguidor, é discípulo de Cristo, mas as tuas obras te condenam. Opositores, oportunistas. Olhe bem, viviam de dízimo e ofertas. Eles viviam de dízimo e oferta? Não. Ainda que Judas Iscariote era o que tinha bolsa, era o que quando alguém fazia alguma doação, mas o único que tinha bolsa foi Judas. E por ter o coração voltado ao dinheiro, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Eu já conheci pessoas de dizerem, olha, passando de carro para ir para a denominação de uma certa pessoa, e ele disse assim, ô irmão, tá vendo aqui, olha, aqui cabem uns 300 membros. 300 membros a R$1, põe aí 300 reais. Se fizer um culto de manhã é 300 reais, se fizer outra noite, então durante o dia é 600 reais que vai entrar. A matemática de muitos aí, oportunistas, opositores e adversários da obra, estão como Judas Iscariote, só pensando no dinheiro. Muitos dizem que tem poder, mas poder para manipular, mas não poder para libertar o cativo em prisões, para libertar o que está aprisionado pelas obras do maligno. E em nome de Jesus Cristo, como disse Pedro, que Jesus Cristo veio para desfazer toda obra do diabo. Se somos imitadores dele, nós vamos desfazer. Nós temos o poder de desfazer as obras do diabo. E nós não adianta voltar contente, não. Oh, expulsemos demônio, fizemos obra, fizemos isso. Não, vamos se alegrar por ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Vamos voltar aos princípios de ganhar almas para o reino. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não é apresentar a melhor oferta, o melhor dízimo, não. Para ser bem quisto, bem visto na igreja. Não. Olhe bem. Eles jejuavam? Não. Não jejuavam, mas eles praticavam o jejum verdadeiro, de socorrer o órfão, a viúva, o estrangeiro. Ajuntavam tesouros? Não. Eles andavam no melhor camelo lá na época, os discípulos. Paulo andava no melhor camelo. Tu acha? Que Paulo mesmo disse que ele trabalhava para não ser pesado.
E quantos aí querendo só dizer que está fazendo a obra para ganhar dinheiro? Eu não digo de uma pessoa que dá seu tempo oportuno para a obra, que socorre o órfão, socorre o necessitado, socorre a viúva, procura fazer boas obras, procura dar ao pão ao faminto, ou o espiritual, ou aquele que sustenta o seu estômago. Aí nós vemos aqui, Mateus. Vamos pegar Timóteo. Vamos ver o que é que Paulo fala a Timóteo no capítulo 6. Vamos lá para Timóteo. Voltar lá em Timóteo. Capítulo 1 Timóteo, capítulo 6. Diz assim. 6, 18 e 19. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e que sejam comunicáveis. Versículo 19. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Não é mansão, iate, casa de campo, fazenda, casa na Suíça, helicóptero, avião, jato. Não, não é isso não. Mas que enriqueça de boas obras, de praticar boas obras. Os religiosos, os adversários, os discípulos são diferentes. E precisa os discípulos hoje também continuar sendo diferentes. Na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na maneira de pregar e executar o que prega. Amém? Olhe bem. De graça recebeste, de graça dai. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém.